Um crime que chocou moradores e quem trabalha no setor de indústrias gráficas aqui no centro de Brasília, hoje de manhã. Um homem matou a ex-sogra com um facão no meio da rua. Ele já vinha perseguindo mãe e filha. Imagens de um circuito de segurança mostram um momento em que ele ataca a mulher que estava indo para o trabalho no Sudoeste. Foi nessa área comercial, no setor de indústrias gráficas, por volta das 9 horas da manhã, que a diarista Ana Cristina Farias de Araújo, de 51 anos, foi assassinada pelo ex-namorado da filha. O local é conhecido por ser tranquilo e o crime assustou quem passava por ali. É bem tranquilo, ainda mais pela manhã, esse horário aqui também o pessoal sai para almoçar, é bem tranquilo, super tranquilo, nunca aconteceu nada, nem assalto, nem nada. E hoje aconteceu isso aí, infelizmente. Esse homem, que prefere não se identificar, viu o momento em que a vítima foi atacada. Do nada eu vi um rapaz chegando por trás de uma senhora. Ele veio com um objeto metálico, na hora eu não consegui ver que era uma faca, mas era um objeto metálico e batendo com muita força, com muita raiva. Ela gritando, né? Gritou, mas umas duas pessoas gritaram também e ele saiu correndo em direção ao eixão. Dentro do ônibus ele ligou para a ex-mulher dele, para a ex-companheira, informando que ele estava com a mãe dela e que iria matá-la. Ela não acreditou, ligou para a mãe atendeu o telefone e ele tomou o telefone da mãe e falou: "Estou com a sua mãe, sim". E aí os dois desceram aqui, nesse local, no SIG, ela estava em direção sudoeste e ele cometeu esse crime bárbaro. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Na imagem, o homem aparece caminhando ao lado da mulher. De repente, ele derruba a vítima no chão, começa a desferir diversos golpes com facão e depois foge, levando os pertences da ex-sogra. O autor foi identificado como Marcos Fernando Domingues Pereira. De acordo com a polícia, ele se relacionou com a filha da vítima durante 5 meses e desde o início se mostrou agressivo e violento. Após o término, a ex-namorada registrou ocorrência por violência doméstica e familiar e pediu medidas protetivas. Com raiva, Marcos passou a ameaçar mãe e filha. Preocupada, Ana Cristina também denunciou o homem para a polícia. No depoimento, disse que Marcos falou que só vai descansar quando arrancar o pescoço da filha dela. Ela já estava escondida por conta dele, ele não estava localizando ela, estava fazendo várias ameaças por conta disso. E ele acabou cometendo esse crime que era para ser contra ela, na sogra, né? Tudo orquestrado, né? E o homem foi preso hoje à tarde. A polícia esclareceu o que teria motivado o crime, como eles foram parar ali no SIG. Vanessa Vitória tem os detalhes pra gente. Boa noite pra você, Vanessa. Então conta pra gente, né? Assim, um criminoso, esse Marcos aí, ele encontrou a ex-sogra num outro lugar. Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Exatamente, esse encontro foi marcado na rodoviária do plano piloto. O Marcos, aí de 26 anos, combinou com a ex-sogra, né, Ana Cristina, de 51, que ele levaria uns documentos da filha dela, a ex-companheira, iria entregar esses documentos para ela. Foi feito isso, Viviane, ele entregou esses documentos. Ela entrou no ônibus, né, a gente viu os detalhes que a Polícia Militar deu. Ela entrou para ir ao trabalho e ele foi e entrou em seguida. Inclusive, a filha, né, como estava ao telefone ali com ele, pediu para a mãe não descer. A mãe falou: olha, ele está no ônibus aqui comigo. E aí a filha falou: mãe, não desce de jeito nenhum. Mas ela acabou falando para a filha: vou descer sim, perto de uma delegacia, né? Eu acho que ela acreditou que intimidaria ele e acabou que os dois desceram e foi aí que o crime aconteceu. Olha só, a filha ainda estava ao telefone nesse momento, conversando com a mãe. A filha também relatou que ele chegou a fugir, né? A gente viu nas imagens, mas que ele ficou por ali, ainda conseguiu tirar uma foto do corpo e mandar para ela. Mas quando os golpes aconteceram, ela ainda estava ao telefone com a mãe. Eu ainda estava na chamada com ela e escutei ela falando: não, Marcos, para, Marcos, para, Marcos. E ele continuou: você vai me ajudar a encontrar ela, você vai me ajudar a achar ela. Aí ela falou assim: eu tô tentando, Marcos, não faz isso. E daí eu só ouvi um grito e aí ele desligou a chamada. Nossa, gente, que absurdo, que horror, né? Ali durante a coletiva realizada hoje à tarde, a delegada Ana Carolina Litran, da Delegacia da Mulher, confirmou que Marcos Fernando foi encontrado no início da tarde em São Sebastião, escondido na casa de uma ex-namorada.
Aos policiais, ele negou qualquer envolvimento com o crime, mesmo com as imagens que a gente já assistiu das câmeras de segurança mostrando aquela barbaridade. Ele agora vai ficar à disposição da justiça. Vamos ver o que disse a delegada. Ele está detido aqui na DEAN, mas ele vai ser encaminhado à carceragem para amanhã ser apresentado à audiência de custódia. Feminicídio consumado, né, e os demais fatos relatados pela vítima ainda que serão apurados, mas nesse momento ele está sendo autuado pelo feminicídio consumado, que a pena vai de 12 a 30 anos. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora, né? Olha, o prazo para indicar os créditos do Nota Legal foi prorrogado até sexta-feira, dia 4. Terminava ontem, comentei aqui com vocês, né? Muita gente correndo para poder tentar ainda cadastrar para onde queria esse desconto. Mas durante o dia, o site da Secretaria de Economia ficou instável novamente. De acordo com o GDF, o grande número de acessos ontem, que era a data final para as indicações, sobrecarregou o sistema e prejudicou a finalização dos processos. O programa Nota Legal permite que o contribuinte indique créditos para bater do IPTU e do IPVA. Quem não tiver carro ou imóvel em seu nome, lembrando, pode ser restituído em dinheiro, mas essa possibilidade deve ser solicitada só no mês de junho. No fim da tarde, o sistema, então, a gente estava acompanhando ali para ver se ele estava voltando ao normal. Mas, por enquanto, você tem, então, até sexta-feira para poder fazer essa indicação. Na manhã de hoje, o presidente dos profissionais em educação física do DF, Lázaro Barroso, foi alvo de um mandado de busca e apreensão pela Polícia Civil. No processo, ele é investigado pelos crimes de ameaça e coação. Por quê? Isso porque um dia depois daquela lei que isentava personal trainer de pagar taxas em academias, tinha sido suspenso pela Justiça. O profissional postou um vídeo nas redes sociais logo em seguida, ameaçando donos de academia. E durante a operação, a polícia apreendeu várias armas e diversas munições. Olha, a isenção dessa taxa aí, que está polêmica, né, continua suspensa. Na semana passada, nós noticiamos aqui que o GDF tinha 72 horas para esclarecer alguns questionamentos para a Justiça. As dúvidas foram esclarecidas e agora o Ministério Público quem vai analisar se mantém ou não a lei em vigor. A gente vai te atualizando por aqui. E deputados distritais voltaram hoje ao trabalho depois de 1 mês e meio de recesso legislativo. Uma solenidade marcou o retorno e quem acompanhou de perto foi Estevão Furtado. Olá, Vivi. Os deputados distritais entraram em recesso no dia 15 de dezembro e se reuniram hoje em uma cerimônia que aconteceu de forma presencial aqui na Câmara Legislativa para poder oficializar o retorno dos trabalhos. O governador Ibanez Rocha marcou presença no evento. O presidente da Câmara, deputado Rafael Prudente, afirmou que neste ano assuntos econômicos e sociais terão prioridade na casa. Entre eles, a Lei de Ocupação do Solo, que trata justamente do uso e da ocupação do solo em todas as regiões administrativas do DF. Também devem entrar em discussão o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, que diz respeito à preservação da área tombada da capital. E também o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, que mexe com questões sobre a qualidade de vida dos moradores. Portanto, nesta terça-feira, os trabalhos aqui na Câmara Legislativa voltaram de forma presencial e também no período integral. Viviane. Obrigada, Estevão. Olha, o Supremo Tribunal Federal também retomou os trabalhos hoje, depois do recesso, ainda naquele formato virtual por conta da pandemia. E olha, tem muito processo para julgar que impacta diretamente na nossa rotina. Vamos conversar agora com o Alexandre Leorati. Boa noite para você, Alexandre. Olha, inclusive são temas, gente, que muitas vezes a gente acha que já estão definidos e ainda não, né? Boa noite, Viviane, e a todos que nos acompanham. Muitos desses processos já têm decisões individuais dos ministros, mas ainda precisam passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. É o caso do processo que discute se as empresas podem ou não exigir o comprovante de vacinação para novas contratações de funcionários. Em novembro, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, decidiu que é possível que as empresas façam
esse tipo de exigência e agora o assunto vai na próxima semana ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Outro assunto que repercutiu muito aqui no DF, Viviane, e que o Supremo vai julgar é a possibilidade de exigência do comprovante de vacinação para acesso aos espaços das universidades federais. Isso repercutiu muito porque a UNB já faz esse tipo de exigência e, inclusive, foi motivo do abandono do cargo da coordenadora do curso de medicina da UNB após essa exigência da própria universidade. Outro caso também que o Supremo vai julgar, Viviane, é a possibilidade de exigência do passaporte de vacina para quem vem do exterior e quer entrar aqui no país. E outro tema também que vai impactar na vida de muitos servidores públicos, que são muitos aqui em Brasília, é a possibilidade de extensão do benefício da licença maternidade de 180 dias para pais solteiros, servidores públicos. São todos temas, então, Viviane, que vão impactar muito na vida de todos e agora vamos aguardar para saber qual que será o resultado de todos esses julgamentos. Viviane. Obrigada, para ver como é que vai ser, né, a palavra final. Boa noite para você, Alexandre. E o que você acha de ter que apresentar passaporte de vacina em bares e restaurantes aqui em Brasília, hein? O assunto voltou à tona. Um grupo de empresários fez um abaixo-assinado e está recolhendo mais assinaturas para poder pressionar o GDF a exigir o documento. No entanto, o movimento não é uma unanimidade, como a gente vai ver agora na reportagem. Bares, restaurantes e movimentos culturais do Distrito Federal reclamam. Foram um dos mais afetados pela pandemia. O João é dono de um café na Asa Norte e sentiu um baque financeiro, principalmente quando a cidade passou pelo segundo lockdown. A gente está vindo de um momento que foi muito difícil no começo do ano passado, no fechamento por volta ali de março. E agora a gente está realmente receoso de tudo isso acontecer novamente. Foi com receio de ter que enfrentar um novo cenário de fechamento por causa da chegada da variante Ômicron que o setor de bares, restaurantes e eventos decidiu se antecipar. Criou um manifesto que já reúne assinaturas de mais de 100 empresários brasilienses, pedindo ao governador Ibanez Rocha que seja exigido o comprovante de vacinação para quem frequenta os estabelecimentos. Iniciativa apoiada pela Comissão da Vacina. É dado e é fato que as pessoas vacinadas com 2 doses e até com a dose de reforço, elas têm menor carga viral, mesmo que também possam se contaminar. Isso diminui o fluxo de contaminação do vírus. Outro ponto importante é que as nossas UTIs estão lotadas basicamente de pessoas não vacinadas. Então, por isso tudo, a exigência do passaporte vacinal tende a trazer muito mais benefício do que dúvidas. A ideia dos empresários é que o documento seja entregue pessoalmente ao governador Ibanez Rocha para facilitar o diálogo sobre a exigência do passaporte de vacinação nos bares e restaurantes. Ibanez já sinalizou a posição dele em relação ao tema. Meu ponto de vista, eu sou contrário. Eu já disse isso várias vezes e continuo repetindo, mas vou encaminhar, se é um abaixo-assinado por várias entidades, a gente tem que dar o encaminhamento devido. O sindicato que representa bares e restaurantes também já manifestou posição contrária à exigência do comprovante de vacinação. A exigência do passaporte vacinal não é uma segurança para a garantia da não transmissão da Covid nos nossos estabelecimentos. Mas e os frequentadores de bares e restaurantes do Distrito Federal? O que eles pensam sobre a exigência do passaporte de vacinação? Eu acho que pode ser que isso não se torne eficiente. Seria válido e importante, porque eu me sentiria mais seguro no estabelecimento. Bom, continua polêmico esse tema, né? E a gente, claro, vai estar aqui acompanhando para poder passar para você a informação final. E no fim de semana, 2 pessoas morreram no Lago Paranoá. Uma mulher foi atropelada por uma lancha e um adolescente vítima de afogamento. Olha, os casos se somam a outros e ligam um sinal de alerta. No ano passado, em todo o DF, foram registrados 53 afogamentos com 19 mortes. Algumas dicas, então, que a gente preparou para vocês podem ajudar a evitar esses casos. A maioria das ocorrências foi na praia dos Brasilienses, o Lago Paranoá, com 13 registros e 4 óbitos. Números que poderiam ser bem menores caso algumas dicas fossem seguidas. Não confie demais na sua habilidade de nadar. Às vezes você pensa que consegue nadar e acaba no meio lá, acaba cansando. A maioria dos afogamentos do Lago Paranoá são de pessoas que já diziam saber nadar. Se você for entrar na água, não beba.
Evitar a ingestão de alimentos pesados para você evitar passar mal. Evitar o uso de flutuadores improvisados, aquele colchão inflável, caixa de isopor. Cerca de 40% dos afogamentos ocorrem aos domingos, sendo 64% entre meio-dia e 6 da tarde. 87,5% das vítimas são do sexo masculino. O Corpo de Bombeiros, eles dispõem de 5 postos de guarda-vidas ao longo de todo o Lago Paranoá, onde tem a maior quantidade de banhista. No último final de semana, um jovem de 17 anos morreu afogado enquanto nadava com um amigo. Mas o caso que mais chamou a atenção foi a de uma mulher de 36 anos que pulou no Lago Paranoá para salvar o filho que havia caído de uma lancha. Durante o socorro, ela foi atingida pela embarcação. Levada ao hospital, não resistiu aos ferimentos e morreu. Para pilotar qualquer tipo de embarcação, é necessário ter habilitação? Para o cara que vai conduzir inicialmente uma embarcação é chamado de arraiz amador. Ao pilotar uma embarcação, seja ela qual for, todos os cuidados são necessários, principalmente na hora de atracar. Se você não tem essa habilidade, você pode bater no cais, estragar a embarcação, derrubar alguma pessoa, que é o que pode ter acontecido. O marinheiro reforça ainda que, ao navegar, o piloto de qualquer embarcação deve obedecer o seu limite dentro d'água. As embarcações a motor, elas geralmente devem trafegar o quê? No meio do canal, no meio do lago, nunca nas margens. Pois é, outros cuidados importantes são checar se há colete salva-vidas, usá-los também, né? Porque na maioria das vezes a gente sabe que está ali, não coloca, e aí na hora do desespero, como um menininho, né, que caiu no lago, estava sem o colete, a mãe caiu na água para poder socorrê-lo, e aí a situação não foi nada boa, né? A gente sabe o final dessa história. E respeitar também o limite da capacidade de tripulantes e passageiros da embarcação. Em caso de emergência no lago, acione sempre 193. Vou falar de um tipo de tumor que acomete cerca de 400 crianças por ano no país, mas que tem 90% de chance de cura quando diagnosticado cedo. É o retinoblastoma. Aqui no DF foram 30 casos em 6 anos. É raro. Essa doença ficou popularmente conhecida há poucos dias e chamou a atenção de muitos pais. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. O alerta comoveu o Brasil. O apresentador Tiago Leifert e a jornalista Daiane Garbim publicaram um vídeo nas redes sociais falando sobre o diagnóstico da filha, de apenas 1 ano e 3 meses. O retinoblastoma surge na infância. Este oftalmologista explica que o tumor se origina dentro do olho, na retina. É uma doença que acomete crianças entre 2 e 5 anos de idade. É um tumor intraocular, pode ser unilateral ou bilateral. Ele é uma alteração genética e pode ser hereditária. Aqui no DF, uma lei determina que todo bebê, ainda na maternidade, passe pelo teste do reflexo vermelho, conhecido como teste do olhinho. O exame pode diagnosticar a doença na fase inicial. Quando esse teste é feito e não for diagnosticado, significa que o retinoblastoma ele foi adquirido durante a vida dessa criança. Por isso, os pais precisam ficar atentos aos sinais. Quando as crianças reclamam de olho vermelho, de dor, estrabismo, e quando é tirado uma foto onde aparece o reflexo vermelho na fotografia, um dos olhos, esse reflexo vermelho, ele é substituído por um reflexo branco. Aqui no DF, nos últimos 6 anos, foram registradas 30 internações pela doença. O tratamento não é feito na rede pública. A Secretaria de Saúde encaminha o paciente para São Paulo. É o caso da filha da Milena, de 1 ano. As duas estão em Ribeirão Preto. Milena, me conta, quais foram os primeiros sinais que você percebeu que tinha algo errado com a Maitê? A Maitê, quando ela estava ali por volta dos 2 meses de vida, o pai dela, no caso, que percebeu que tinha algo de estranho, que tinha uma mancha branca no olho dela. Para mim era uma coisa normal, que era coisa da cabeça dele. E ele sempre insistindo, não tem uma coisa normal. Quando a Maitê estava ali por volta dos 4 meses, ele viu novamente. Ele comparou com o olho do gato. Ele falou, tá parecendo com o olho do gato. Vai atrás de um oftalmologista só para a gente tirar da cabeça que é alguma coisa ruim.
A doença estava em um estágio avançado. A Maitê já fez 7 sessões de quimioterapia e crioterapia. Ela está entrando no estágio de acompanhamento para ver como é que vai ficar sem as químios e torcer que para logo a gente já volta para Brasília. Milena conta que a filha tem dificuldade para enxergar com o olhinho afetado pelo tumor. Mas apesar da condição, ela se diverte como qualquer outra criança. Olha, a gente fica torcendo aqui pela recuperação logo dela, né? É importante isso tudo para a gente poder ter atenção com os nossos filhos. Tem coisa que a gente nem imagina que pode acontecer, né? Bom, por hoje é só, viu? Só lembrando que a gente começa fevereiro hoje e vai ter chuva acima da média. Então, prepare-se, viu? Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.